falaremos algumas frases. Vocês têm que dizer se vocês dão um like ou um dislike pra essa frase. Se vocês acharem que é um meio do caminho, vocês podem levantar as 2 plaquinhas. Lembrando que tem gente que não tá só assistindo e ouvindo a gente. Tem gente que tá só ouvindo. Então seria interessante se vocês mostrassem a plaquinha e falassem like, dislike ou like e dislike. Lembrando que esse é um podcast da Wondery Brasil. Sai um novo episódio todas as terças-feiras. Você pode acompanhar primeiro no YouTube, no canal do YouTube da Wondery Brasil, e depois em qualquer plataforma de áudio ou vídeo que você preferir. Já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão adorar o conteúdo desse vídeo. Primeira pergunta tá comigo. Nascemos ansiosos? Uou! Nossa. Dislike? Eu ia botar like. Mas eu achei que assim, o nascemos. Pô, gente, nascemos. Eu falo assim, que a gente nasce, todo mundo nasce desconstruído, todo mundo nasce o melhor das paradas, mas aí vem a sociedade, constrói os negócios tudo errado por cima e lasca tudo. Mas você acha que a gente já nasce? Não sei se já Ai, nasce, meu mas Deus. já vem um tapa do médico na tua bunda. Na tua bunda. Acorda, filha da puta. Oh, meu Deus. Eu dou like, porque é um lembrete pra nós que a gente vai estar convivendo com essa ambivalência muito difícil, que é estados de relaxamento e estados de excitação. Pensa comigo. Tá lá, Vamos. útero materno. Você não precisa nem ser sujeito, você é um Tudo pedaço de gostoso. alguém. De preferência, um objeto bastante idealizado. E aí você sai daquele ambiente ideal, do nirvana. E você é colocado no mundo, Cheio em de relação, expectativas. cheio de várias coisas. Inclusive, assim, você já sai no desejo que alguém. Assim, se você teve uma boa gestação, ainda alguém desejou você. Aí já sai assim, bom, vamos lá. Mas um bebê vai ter que conviver com estados de excitação e de relaxamento. Né? Um bebê saudável, inclusive, vai passar por esse desenvolvimento psíquico infantil. Então, nascemos ansiosos. E nascemos também, tomara, com a capacidade de relaxar. Já fui rejeitado e não soube lidar. Nossa. Até eu quero uma planta. Nossa. Like. Próxima Like. temporada tem que ter uma plaquinha pra Like. gente também, viu? Like. Eu acho a rejeição um dos sentimentos mais difíceis de ser digerido. Eu sinto muita dificuldade. E quanto mais eu vou na terapia, né? Quanto mais eu converso sobre síndrome de rejeição, sobre essas coisas, eu falo assim, gente do céu, nunca vai ter fim. Porque, olha, meu Deus do céu. Mas eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, isso pelo menos aconteceu comigo, eu acho que a gente consegue digerir essa rejeição de uma maneira um pouco mais… Você cria um calinho ali, né? E você aprende a lidar nas próximas. Mas ali, numa fase de criança, adolescente, ainda mais dependendo do tipo de criação, relação com pai, com mãe… Nossa senhora, é um prato cheio de terapeuta ali. A terapia é uma loucura. A relação pai e filho é uma das que você mais não sabe como lidar, né? Porque você tá posto como um ser que obedece e não é pensante até você sair de casa e completar 18 anos. Falando de maneira geral, né? Óbvio que existem educações, famílias Sim. e famílias, mas é um pouco disso. É algo que, até certo ponto, até acredito que seja saudável, que seja um lugar hierárquico de cima pra baixo. Você não vai conseguir concretizar tudo E que você idealiza. Ai, desculpa te interromper. Não. E adiciona uma coisa que eu acho que nesse lance todo de relacionamento familiar, eu acho que a gente a gente trabalha com tantas expectativas que as pessoas têm em cima dos filhos, né? Pais e mães, enfim, que não tem Impossível. como. Exatamente, é Impossível. impossível. E quanto mais tempo passa, mais você percebe que é impossível você atender todas as expectativas que as pessoas querem de você. E às vezes a gente cria ali um lance de que eu não vou ser rejeitada se eu caminhar pelo caminho que aquela pessoa quer que eu caminhe. A armadilha tá montada, hein? Tá montada Aí e tá pronta. Mas não dá um alívio também você saber que não vai atender a expectativa de todo mundo? Tipo, foda-se também. Você tá com essa expectativa? Mas até Problema é você seu. ter esse pensamento de que Não, você é vai ser um difícil. ser humano válido, Muita água. mesmo desapontando as pessoas que você ama,
Meu filho Não. demora muito tempo. E às vezes, dependendo da sua autoestima, você pode lidar bem com isso. Não é um processo, tipo assim, alcancei esse degrau, A acabou. partir de agora A eu me partir dou de agora, bem. não É. sofro mais com isso. Não existe isso, né? Sim. Você sabe que é o episódio mais ouvido do Vibes e Análise. Jura? O Manual Impossível da Rejeição. Pois vai ganhar mais um vídeo, que é o meu. Depois você me conta o que você Vou achou. te contar. Mas eu achei muito interessante que você já trouxe a parentalidade e a filiação. Porque a gente necessariamente precisa aprender a rejeitar e ser rejeitado. Né? A maternidade, então, a gente acabou de gravar um episódio sobre maternidade, né? Um assunto assim, difícil, cascudo. E a maternidade, ela é traiçoeira nesse sentido, né? Porque ela é uma semente de rejeição embutida. Né? O que é o nosso desenvolvimento psíquico, né? O que a gente aprende com uma idade bem pouca, onde a gente tem poucas ferramentas, inclusive. Mas um dia a gente se dá conta de que a gente não é a coisa mais importante na vida do papai e da mamãe. Né? Numa família clássica aqui, Uhum. margarina doriana, né? 50% das famílias brasileiras são monoparentais, mas enfim. A gente não é a coisa mais importante ali. Essa é uma rasteira dupla, porque essa também é uma rasteira pro cuidador. Né? Porque o cuidador, e aí beleza, não só a coisa mais importante na vida, porque minha mãe gosta de trabalhar, ou ela gosta de moda, ou ela tem uma amiga que ela sai direto, ou ela tem um namorado, ou o papai, ou enfim, aí vai, né? Só que no cuidador também tem essa rasteira, porque aí o quê? A criança vai pro mundo. Muito cedo a criança vai pro mundo. Vai pra escola, né? Se tudo der certo. E aí chega na escola, outros interesses, né? O que é... Nossa, na clínica isso é muito curioso e até engraçado, né? O dia que a mãe diz, olha, então, meu filho hoje não queria ficar comigo. Não queria estar comigo, né? Não queria... A minha companhia não é mais a companhia importante, soberana e, sobretudo, na vida dessa pessoa, desse pequeno ser. Como pode rejeitar e ser rejeitado? A gente precisa aprender a fazer isso. Né? É um sinal de saúde, inclusive, mental. Porque a gente vai conseguir lidar com as perdas Sim. e com as rasteiras da vida, né? Uhum. Então, muitos likes. Todos nós já sofremos com uma rejeição que a gente não sabe lidar, né? Viu? Também a plaquinha. Regina ficou até assim. Já fugi de um trauma mentindo pra mim mesmo que tinha superado. Todos os likes deste Traz mais estúdio de like, gravação. produção. O que vocês têm mais pode trazer. Te empresto um. Obrigada. Eu já nem lembro mais qual que era. Tamanha loucura que foi a pergunta. Já fugi de um trauma mentindo pra mim mesmo que tinha superado. Sim, totalmente. Eu quero saber de você, se você é like ou dislike. Eu tô aqui vivendo esse episódio por você. Não, claro, todos nós, né? Todos nós fazemos, né? De, olha, não, passou, na verdade não tem mais nada aqui. Mas o trauma é isso que não foi... Porque o trauma não tem linguagem, né? O traumático a gente não consegue colocar em palavras. E a gente tá usando essa palavra aqui hoje, mas eu sempre acho bom lembrar que, assim... Não tem existência humana sem trauma. Sem trauma. Né? Não tem, sabe? Eu tô bastante com a maternagem na cabeça, né? Mas o que é clássico na parentalidade? É assim, o imperativo do sim. A gente não vai dizer nada de negativo pros nossos filhos, porque a gente não quer traumatizá-los. Pronto. Gente, delírio. Imagina. Sim. Né? Precisa, porque sociedade é castração, é limite, vai ter que parar aqui, não vai realizar todos os seus sonhos, infelizmente. Se você é não assim. fizer, alguém vai fazer. Um pouco por aí, né? Então, Exatamente. E talvez fale com os filhos de um jeito muito ruim, né? Então acho que as pessoas já tinham que colocar ali no seu rolê de como educar os meus filhos, já botar ali a O trauma, liçãozinha check. do Traumatizei meu filho 2 vezes hoje. tipo Check. vacina, sabe? Que é um pouquinho do vírus, é um pouquinho do trauma, Pronto. vacininha de trauma. gente, é assim, né? Dava todo um episódio, talvez uma temporada, mas assim, há algo mais traumático e inevitavelmente traumático do que a nossa entrada na sexualidade. Por que você tá fazendo isso com a gente hoje? Não, Tô brincando, eu tô traumático, amando, eu tô amando. Eu não sei o que eu tô fazendo, só me deram 2 placas. Mas eu só tenho 6 anos. Eu só tenho Como eu plaquinhas. cheguei aqui. Quando eu vi. Eu já chorei escondido no trabalho por motivos pessoais. Olha, dislike. Eu Olha. acredito que por motivos pessoais no trabalho, assim, Eu esperei não. chegar em casa, no caso. Eu esperei entrar no carro, chegar em casa no ônibus. Eu já chorei uma vez saindo do trabalho no ônibus, que até uma pessoa que eu nunca vi na minha vida falou assim: minha filha, não sei o que está passando na tua vida, mas espero que se resolva. Muito bonita você pra chorar. Dadadadã. E aí resolveu depois, mas foi. Mas cena de filme, né? Rendeu uma cena de filme. Foi lindo. Né? Uma cena linda. Foi lindo. Ela foi no
no Expresso da Penha pra chegar lá na Estação Penha. O meu é meio conturbado de dizer, porque eu tava gravando um filme num hotel. A gente gravava no hotel, aí eu voltava pro meu quarto. Aí acabou a gravação, eu voltei pro meu quarto e chorei. Eu chorei no trabalho ou não? Eu ia Porque eu estava no set. Parando pra pensar, quando você falou do trabalho, eu pensei quando eu trabalhava CLT, saca? Porque parando pra pensar, o meu trabalho é 24 horas por dia. Então, o que eu mais faço na minha vida hoje em dia é chorar no trabalho. Desde que 2012, home office, a home é o teu office. É ali mesmo. Não, eu transformo o meu dislike no like. Desculpa. Olha gente. só, converteu, hein? Tá vendo? A gente É. converteu aqui. É, sim. Na Tenho- CLT não é. Tenho dificuldade em perdoar. Olha, eu vou dar aqui um like que está indo para um dislike depois do nosso papo de hoje, hein? Abriu aqui umas abas mentais na minha cabeça, não vou negar. Eu vou dar dislike, porque acho que a gente merece acreditar mais na nossa capacidade de transformação do que se instalar nessa posição de que não perdoou por nada nesse mundo. Por isso que eu tô mudando de ideia. Viu? É por você, Viu? cara. Você. Vamos juntos, vamos juntos, Vamos vamos juntos. nessa. Vamos lá. Eu Dá trabalho. vou responder essa porque eu acho que eu tô numa situação muito. Que eu acho que talvez muita gente se identifique. Eu tenho muita facilidade pra perdoar os outros, mas eu tenho muita dificuldade de me perdoar. E aí eu tô nessa transição aí também. Tipo, eu acho que hoje eu percebi. Antes eu fazia isso sem perceber que eu não conseguia me perdoar. E hoje em dia, percebendo isso e trabalhando isso, esse autoconhecimento em mim, eu tenho conseguido começar essa transição aí. Que bom. Que bom. A minha pergunta: empatia é uma ferramenta para superar traumas? Gente, mas é o Enem? Seria mais fácil a Tem redação, um pouco né? a salada de palavras, deixa eu pensar. Olha, você pode repetir de novo? Empatia é uma ferramenta para superar traumas. Eu vou trazer um dislike aqui. Primeiro, porque eu acho que a gente precisa entender muito bem como trabalhar a empatia. Eu já tive um lance, uma época da minha vida, que eu era extremamente empática a tudo e a todos. E isso me levou para uma coisa, assim, que não foi muito legal. Saca? Que era um lance de, tipo, só ver o lado dos outros, mesmo quando eu tava sendo o lado mais prejudicado daquilo, porque eu estava sendo hiper empática com outras pessoas e eu não tinha empatia comigo mesma, né? Que no caso é quem está sentindo. Então, Que é aquele rolê que você falou, de desculpar todo mundo e não se perdoar. Então, e eu acho que a empatia, ela é uma coisa que você precisa ter essa empatia. Muito daquilo que você falou, né? Que não é você sentir o que a pessoa sente, mas é você dar lugar para a pessoa sentir o que ela sente. Você dá um lugar seguro para ela sentir. Então, e eu acho que minha cabeça funciona muito melhor assim. Eu sou um ouvido que escuta, te abraço, te acolho e tento entender o que você passa. Mas eu não vou deixar de sentir o que eu sinto, ou enfim, vou me anular para me compadecer do sentimento alheio. Eu vou fazer um like, dislike, assim, porque é meio confuso, assim. Eu fico um pouco com essa, porque talvez... não tá claro de quem, de que parte está surgindo a empatia. Ou talvez a empatia, o mesmo jeito que a gente se acostumou a lidar com a empatia, talvez seja uma ferramenta boa pra gente pensar no perdão, que é outra palavra que a gente mobilizou tanto aqui hoje, né? Mas o traumático, eu acho que ele é um pouco mais trabalhoso, né? Ele é algo que merece... a gente precisa conseguir transformar o traumático em história, né? E acho que vai um pouco mais longe, né? Já tive que explicar para uma outra pessoa que o que ele ou ela teve foi um trauma. Esse tá bem na moda. Olha, eu não sei, eu acho que eu vou dar dislike porque eu não sei se eu já passei por isso, assim, Nossa, gente, eu tô sendo muito geminiana nisso aqui, porque eu não sei nem se eu dou like ou se eu dou dislike. Mas Caraca, eu não sei se eu já falei pra uma pessoa que ela estava passando por um trauma, porque eu não sei, eu acho que eu não saberia chegar e falar assim. Foi o que eu pensei. Como que eu vou saber? Exatamente. Que outra pessoa tem foi um trauma. Exatamente, mas eu iria sugerir
alguma coisa pra ela se entender melhor, pra entender se aquilo foi um trauma ou não. Uhum. Mas eu acho que eu não falaria, isso aí é um trauma, hein, cara? Não é? Tipo, a pessoa se traumatiza naquela Talvez hora. o André possa falar, Aí, né? Porque as pessoas te gerou um buscam segundo pra trauma. isso, né? Exatamente. Na verdade, isso é meu trabalho. Um pouco. Você paga pra isso. Ele Um pedaço do meu trabalho é um pouco, né, Ó, o que daria você like tem. nisso, que olha, Aliás, é o que a gente espera de você. Mas é tão bom quando alguém coloca pra gente, né? Dá um nome pro que a gente tem, ou que sente. melhor ainda quando a gente acha junto com o outro um nome para o isso que é a gente maravilhoso. sente, né? Nomear a dor. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Dificílimo. Aí convoca tudo mesmo, né? Mas Nossa, é. É normal relativizar um trauma por medo do que os outros vão pensar de mim. Normal é uma palavra forte, né, senhor Gabriel? Normal? É comum relativizar um trauma por medo do que os outros vão pensar de mim. I like. Sim, super. Super like. Sim. Aí os outros mandam muito na nossa vida, é um saco. Mesmo quando você fala assim, não, imagina, os outros que se dane. Mentira, você tá lá pensando nos outros sim. do like, porque o esforço também, né? A gente às vezes se dá conta rápido, né? De que isso aqui foi um negócio muito grande, é melhor eu enfiar na gaveta o mais rápido possível, porque vai dar muito trabalho lidar com Que isso tá aqui. machucando. Né? E aí, como é que eu vou segurar a minha vida, né? Preciso trabalhar, relacionamento, 1 milhão de coisas, assim, deixa pra lá. É porque as pessoas têm um pouco desse pensamento de que sua vida pessoal e a profissional são coisas diferentes. Ah, bom, Então aí... o chefe vai falar: seus problemas você resolve em casa, aqui eu quero produtividade. Mas, cara, é humanamente, tipo. Impossível. É filha da puta, tipo assim, você falar, foda-se sua vida pessoal aqui, eu só quero resultado, sabe? Tipo. ou a Sim. relação com o chefe é retraumatizante, Aham. né? Ou a cultura empresarial é traumatizante ou retraumatizante, né? Em algum Sim. sentido. E faz alguns sofrimentos voltarem, e o RH diz, imagina, tira 2 dias off. Tá vendo? Não, imagina. E volte muito bem. Olha Né? como eu sou Preferência legal. ótima, Fique 2 né? dias em casa e volte pra cá. Não, eles vão falar assim, fica em hora extra, que aí você não vai pra tua casa, você não vai sofrer. Fica aqui no trabalho. Mas eu achei interessante que você deslocou rápido pro trabalho, né? Porque é um pouco esse o conto do burnout, né? Sim. O burnout Sim. é tido como o episódio, né? Como o ataque de pânico, mas o burnout é, na verdade, um lugar em que a gente faz morada. Né? A gente se instala num tipo de dinâmica e relação com o trabalho que é muito fonte de sofrimento, né? Em alguns casos, inclusive, traumatizante. Né? Sabe essa história? Nossa, fulano teve uma crise muito grave de burnout, precisou ser internado. Meu Deus. Precisou ficar em casa X dias, não conseguiu mais trabalhar naquele lugar. Né? Porque alguma coisa ali acionou, e aí eu tô 100% contigo, Regina. Cada um vai simbolizar de um jeito, cada um vai viver de um jeito, né? A gente não pode diagnosticar. Esse é o problema do TikTok terapêutico, né? Que todo Sim. mundo tem a mesma coisa. É. De repente somos todos filhos de mães narcisistas, todos temos TDAH Sim. e todos nós somos, sei lá, estamos em relacionamentos tóxicos, né? Então, calma lá, gente. Sim. Né? O que é tóxico pra mim, talvez não seja pra você. E aí, vamos lá. As redes sociais são um gerador de traumas? Muitos likes. Eu acho que as redes sociais. Primeiro que eu acho que as redes sociais elas viraram um conto de fadas que faz você acreditar que, na verdade, aquilo é uma vida real. Então, eu acho que o primeiro trauma que vem é quando você descobre que você está inspirando a sua vida e querendo uma coisa que nem existe. Entendeu? Isso daí é uma parada que eu levo muito nas minhas redes sociais, que eu tento mostrar o máximo de verdade, sem essa romantização do tipo... Porque quantas pessoas não assistem e falam, eu gostaria de ter aquela vida, saca? Antes a gente tinha isso com propaganda, né? Você via a propaganda de margarina, ai, nossa, como eu queria ter uma família assim, linda, unida, nananana. Só que você sabia que aquilo era uma propaganda. Você sabia que aquilo foi feito pra você comprar margarina. Nem que você comprasse pra tentar que a sua família tivesse aquilo lá. Mas agora nas redes sociais, você acha que você está vendo a vida real de uma pessoa. E você está vendo um recorte extremamente bem editado da vida dessa pessoa. A utopia nunca foi tão palpável, né? Exatamente. A utopia nunca foi tão real, na minha opinião, assim. É porque antes das redes sociais, a utopia é o que você tinha lucubrar,
tinha que ver, mas associar de alguma forma, ler sobre ela, A rede social imaginar. tá ali, né? A rede social te apresenta e você não precisa pensar, porque Sim, tá ali. você passa o tempo vendo. Sim. Eu acho que eu daria um dislike. Só pra polemizar um pouco. Eu mas adoro, pra... tô Fica à amando. vontade. Dá pra gente pensar que talvez vamos confiar um pouco na capacidade também das pessoas, né? De filtrar algumas coisas, né? Porque o marketing tá dentro de todos nós, né? A gente também tá meio letrado nisso. Agora, eu acho que quando a gente pensa nesses casos extremos, né? Em uma mentira em massa ou uma fake news, né? Fez com que alguém passasse por perder um emprego ou de alguma forma sofreu algum tipo de violência, foi cancelado, né? A gente não foi desenhado para lidar com essa quantidade de ódio mobilizado nas redes, né? Porque a gente sabe, as redes sociais elas são movidas por ódio e medo, principalmente, né? E aí tem um monte de outras galerinhas ali, tipo inveja, tipo competitividade. E tudo isso é engajamento, né? Então é complicado, mas acho que nesses casos pode ser bastante traumatizante. Agora, como usuário, eu levaria mais para um campo psicotizante, enlouquecedor, né? Pra gente ver isso, do que necessariamente traumatizante. Maravilhoso. Né?